Boa tarde, segunda-feira, dia 11 de julho. Segunda-feira, calor na Baixada Santista. Você que acompanha o programa de fora pelo www.tvcomsantos.com, está quente aqui na Baixada Santista, depois de muitos dias de frio. Hoje, Dia Mundial da População. Hoje, os convidados, nós temos o Dr. Vicente Cassione, comentarista e advogado criminalista, professor também universitário. Boa tarde, Dr. Cassione. Boa tarde aos caríssimos telespectadores. Você disse que está calor hoje? Pelos outros dias está, né? Porque tem uma senhora que acompanha o programa do Paraná, outro senhor que é o Mário Gil, lá de Portugal. Então a gente sempre fala como é que está o tempo, porque às vezes estão acompanhando na internet, né? Porque tá frio, Cassione? Eu não consegui definir o que está hoje. Você está na sombra, está meio fresco. No sol, está quente. No fim do dia cai a temperatura. Nós temos em Santos 10 temperaturas diferentes por dia. E temos 4 estações do ano diferentes por dia. Então, eu ainda não defini. Quando eu vim para cá, eu estava com pullover, igual do senhor. Eu vim, porque aqui sempre é gelado. Não, hoje não está. Eu tirei o pullover no carro, eu achei que estava calor, né? Então, aqui a TV Com tem o ar-condicionado gelado, mas na rua, né? Mas a coisa aqui esquenta. Esquenta. E também o Dr. Rubem Moscatelli. Eu quero dar um abraço no Moscatelli, que fazia muito tempo que eu não via. E faz tanto tempo, né, que a gente, quando se vê, não sabe se tem nostalgia, não é? Porque passou o tempo ou porque os tempos antes eram melhores. É verdade. Já apresentado, o Dr. Rubens Moscatelli, advogado e presidente do SICOM. Vocês estavam falando de clima, na verdade, só para ver a diferença, né? Estou de camisa mais fina, realmente tenho sentido mais calor, como disse o nosso amigo Eduardo, mas o que o Cassione disse, realmente, a gente acaba tendo 4 estações no ano, 10 climas diferentes durante o dia, e a saúde tem que estar muito em dia para a gente poder aguentar tudo isso, né? É verdade. O Moscatelli, depois que veio com assessor de imprensa, antigamente ele vinha aqui com aquele cabelo argentino dele, parecia o Kempis na Copa de 78, né? Sim. Aquele cabelo argentino dele caindo aqui no ombro, né? Terno, gravata, tal. Agora a assessora de imprensa deixou ele mais jovial, pediu para cortar o cabelo, pediu para vir mais com esporte fino. Como é que é o nome da assessora? A Renata. Mas assim, de qualquer forma, ainda não tem 10% do que ela está pedindo para mim. Ainda tem que fazer outras inovações. A Renata elas exigem. Daqui a pouco tu vai querer que ele ponha um brinquinho aqui e tal, entendeu? É quase uma personal stylist. Tá certo. Morreu na tarde desse domingo o comerciante e ex-vice-prefeito de Santos, Carlos Lamberti, de 85 anos. Eu conheci o pai do Lamberti, era a Ótica Lamberti, uma das mais importantes óticas que havia em Santos. Na época, era Lamberti e da Vigil, eram as 2 óticas. E o Lamberti bem moço. Depois fomos nos encontrar num confronto, quando eu fui candidato a prefeito e fui para o segundo turno contra o Davi Capistrano. Ele era o vice, candidato a vice. E qual é a alegria que eu tenho da convivência boa que eu tive com o Lamberti? Porque ao longo daquela luta suja que foi aquela eleição, o único que se manteve amigo, cordial e solidário comigo, independentemente da disputa, foi o Carlos Lamberti. Então eu tenho que prestar a ele esta homenagem, porque ele separou uma disputa eleitoral, não é, da carnificina que o PT fez naquela eleição. Eu, como sempre, digo o que penso e sinto, estou sentindo isso, eu gostava dele, sempre gostei e estou fazendo essa ressalva. Fomos adversários, mas continuamos amigos antes, durante e depois das eleições. Né? Inclusive quando ele trabalhou com o Carvalhinho, secretário de turismo do Carvalhinho, quando o Carvalhinho foi o prefeito na década de 70, 79, por aí, ele também fez um bom trabalho. Era um homem sério, que tinha princípios, de uma boa família, com tradição na cidade, é mais uma perda realmente. Não é porque morreu que a gente diz que perdeu. Tem gente que morre e não faz diferença ter ido ou ter ficado.
O Lamberti era uma pessoa que eu estimava muito e fiz aqui essa referência importante para provar que os homens não precisam se comer uns aos outros antropofagicamente por causa de uma mera disputa eleitoral. Não, e só para realçar, realmente, o Cassiano fez eu lembrar da Ótica Lamberti, que eu fui cliente também, era ali na Dom Pedro II, né? O escritório do meu pai era do lado, e comprei muito óculos lá, era um homem realmente muito importante aqui para a cidade, e como dizem, a gente acaba perdendo aqueles que têm valor. Todo respeito aqui da TV Com, nossos sentimentos aí para a família, né? Primeira notícia, devido à importância do Carlos Lamberti, um homem trabalhador, honesto, que colaborou com a cidade. São Vicente, está acontecendo tudo, hein, doutor Vicente? Teto de ônibus desabe e mata idosos de São Vicente. O coletivo atingiu a estrutura com retrovisor para facilitar a descer de um cadeirante. E, com isso, caiu toda a estrutura e acabou matando duas senhoras, né, na Avenida Ayrton Senna, perto ao teleférico, né? É um absurdo você olhar a estrutura, né? Você vai olhar que o encaixe é um encaixe temerário, né? Quer dizer, uma coisa absurda, né? Mas deve ser mais uma dessas concessões que fazem aí, né? Porque realmente ou o equipamento está velho, mas como é que pode uma estrutura dessa ser colocada? Você vê ali, não tem nem um dente suficiente, quer dizer, é um absurdo, né, Cassiano? Em primeiro lugar, eu não sei, não sou engenheiro, não tenho conhecimento de como é que se faz esse tipo de amarração entre as colunas, não é, e a parte de cobertura de concreto. Não deve ter sido muito bem feito, porque se o ônibus tivesse batido... Tudo bem. Agora, o retrovisor do ônibus bater numa coluna da estrutura e vir tudo abaixo, isso já é uma coisa que é mais ou menos inconcebível. Além do mais, isso não se usa mais. As coberturas, proteções dos pontos de ônibus são coisas leves, não é? Com policarbonato, com armações de alumínio mais leves. Então, isso já era, além de tudo, algo que você não sabe se estava corroído, porque ali a maré está a 100 metros. Então, basta que tenha ficado exposto, as ferragens expostas. Já é antigo, né? Corrói e pode acontecer que enfraquece a estrutura. Mas eu queria aproveitar para dizer que eu vi hoje a foto, e é uma coisa triste você imaginar que duas pessoas estão debaixo de uma cobertura esperando um ônibus e morrem. E morrem. Porque o morrer hoje é uma banalidade do dia a dia. Então não vai adiantar nada porque não aconteceu aqui. Sábado, eu estava na Avenida Paulista, em São Paulo, era sábado, era feriado, era dia sem movimento. Saí de um prédio e me deparo com o quê? Com uma multidão em cima do canteiro central, 4 viaturas da Polícia Militar, 2 carros de resgate do Corpo de Bombeiros, um caminhão do Corpo de Bombeiros, o pessoal do GAT, com aquelas roupas especiais, PM por tudo que é lado, quase estava tudo fechado, tinha uma portazinha de um pequeno negócio de chocolate. E ali dentro, um sujeito fez refém, com uma faca, uma moça. Eu li essa matéria, absurdo, né? Eu vi, na hora. Quando eu me aproximei das pessoas do canteiro central... O senhor estava a pé? Estava a pé. Saí de um prédio, eu ia para o estacionamento pegar o carro. Você sabe o que predominava ali na multidão? Piadas. Piadas e risos. Um sujeito, não sei se foi um homem ou uma mulher, que disse: deve ser um chocolatra que entrou na loja, porque vendia chocolate. O outro, piada daqui, piada de lá, isto é, havia uma moça que estava com uma faca no pescoço para ser morta a qualquer momento, e a multidão espectadora do entretenimento da violência, rindo, fazendo piadas. Eu não aguentei. Eu disse, por isso que o Brasil é esta, e disse uma palavra, que eu não vou repetir essa aqui. Coisa boa. Por isso. Maravilha. Porque
Está todo mundo fazendo piada com a desgraça dos outros. Agora, se fosse a filha de alguém que está aqui, e a televisão viesse, ia aparecer em lágrimas dizendo, eu quero justiça. Porque a gente vê sempre isso. Quer dizer, quando é em mim, dói. Quando é nos outros, motivo de piada. Este é um pedaço do Brasil. Tem uma parte que está preservada. Mas há uma parte do Brasil que está apodrecida do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista da falta de solidariedade e do ponto de vista de se divertir. Nós vivemos a sociedade do espetáculo com a desgraça dos outros. Mas graças a Deus a polícia resolveu, né? Depois de 2 eu, horas, né? Eu não fiquei lá porque eu estava com as pernas trêmulas de ira de ver as pessoas agirem daquela maneira. Moscatelli, teto do ônibus Desab Mata Idosa é o circular intermunicipal 934, que vinha da Praia Grande com destino a Santos. É um ônibus intermunicipal, o motorista quis fazer uma gentileza para deixar o cadeirante, já que também não tem passeio correto e tal, perto da calçada, acabou batendo no retrovisor, o ideal era que quebrasse o retrovisor, né? Mas, infelizmente, por uma fatalidade, caiu o teto. O abrigo, né? O abrigo em cima de 2 senhoras. E eu também vi as fotos lá, inclusive parece que levantou a estrutura que estava no chão, quer dizer, aquilo já estava condenado, a qualquer momento podia cair em cima de qualquer pessoa, qualquer um de nós poderia ser vítima dessa circunstância. Nesse caso, eu acredito, inclusive, que, como nós vamos ter proximamente aí pleito eleitoral, nós temos que exigir que as cidades tenham melhor estrutura. Não é só meramente ficar, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele porque é bonitinho ou porque tem um papo bom, porque é isso que tem acontecido. Desde a Copa do Mundo, e eu fui contra a Copa do Mundo no Brasil, falei isso. Até aqui mesmo no TV Com Debate você falou isso? Sim, porque nós não temos a estrutura moral até. O Cassiano acabou de falar aqui, as pessoas tirando sarro de alguém que está ali alijado por uma faca, sendo ameaçada, se coloque no lugar. Imagina um político que deveria, e nós não temos essa estrutura, a gente faz o quê? Negócio, balcão de negócios, eu tenho visto você falar e é verdade. Por quê? Bom, contrata a Copa do Mundo, contrata Olimpíadas, para a gente passar vergonha. Recentemente aquela ciclovia Tim Maia caiu. O mesmo motivo, porque não foi feito um projeto, não consideraram a maré, pelo amor de Deus, sabe? É jogar dinheiro público, nossos tributos, nossos impostos, a gente cada vez reclamando mais porque a gente paga ao governo federal, estadual e municipal. Até o 6º mês do ano, o nosso dinheiro que a gente trabalha todos os dias tem que pagar os tributos. E a contraprestação, aquilo que a gente deveria ter, que é uma dignidade, ter serviço público eficiente, nós não temos. E às vezes não adianta nem reclamar, viu, Cassiano? Porque chega lá, a pessoa pensa que você é algum bandido. Um bandido, você tem que provar que é honesto, e assim vão as coisas. A gente tem que exigir respeito. De que maneira? Escolhendo boas pessoas, pessoas que têm comprometimento realmente. Ficha limpa. Não só ficha limpa, eu acho que a ficha limpa é condição sine qua non, é o básico, é o mínimo. Tem que ter princípios. Sim, tem a pessoa que ter valores. Tem que apresentar coisas que são factíveis. Trabalho realizado anterior, né? Exato, exato. Mostrar que ele não depende de ser político para ele ter, vamos dizer assim, um rendimento ou ter alguma coisa. Não, porque para ser político a pessoa deveria até nem receber nada, do meu ponto de vista. Que deveria ser um orgulho, uma honra, prestar serviço à comunidade. Como isso não é possível, eu vejo isso até em condomínio, porque... para ser síndico do prédio lá que eu moro, que eu sou proprietário. Tem que me dar uma isenção ou uma remuneração, porque é difícil. Mas é seu patrimônio. E hoje com os síndicos profissionais, valorizam... Só existe esse, porque as pessoas não se envolvem. Com os síndicos profissionais, os bons síndicos que não são profissionais, entre aspas, que moram, se valorizaram, né? Eu quero ganhar 2 salários mínimos, porque senão eu vou chamar um profissional que quer 3. Eu quero ganhar 1. Depende do tamanho do condomínio, né? Mas tudo é o custo, porque às vezes eu tenho lá um síndico que é profissional, a pessoa que só milita com isso,
que o custo dele, tudo bem, acaba sendo parecido com o do condomínio, só que ele tem a equipe dele. Ele tem o escritório, tem uma... Né? E aí, a gente não pode, é esse o problema do Brasil, do Santista, enfim. A gente acaba delegando para outro para tomar a providência por nós. A gente tem que tomar a providência nós, irmos lá. Ah, é difícil, é chato. Mas se a gente não se interessar, outros se interessam. Você lembrou bem uma coisa que foi oportuno você dizer isso. Síndico. Ninguém quer ser síndico no prédio. Eu não quero. Todo mundo sabe reclamar, todo mundo sabe exigir dentro do condomínio, mas querer ser síndico, não, eu não me meto nisso. Todo mundo mete o pau nos políticos, mas ninguém quer ser político. Eu não, na política eu não me meto. Não adianta o sujeito não dizer que não se mete na política. Ele está metido na política até a raiz dos cabelos. Eu repito, estou cansado de repetir. Como é que você não quer se meter na política? Se você não quer se meter na política, a política te envolve o tempo todo. Tudo depende dela. A luz, o preço da luz que você paga, da água que você paga, o colégio do teu filho, a falta de segurança que você tem, a falta de estrutura de saúde pública que você, evidentemente, percebe. Não é? Tudo isso depende do quê? Da política. Então, das duas, uma. Se você não quer se meter em política, ou vai para uma gruta no meio da floresta e fica como um eremita, um eremitão, tá certo? Aí você não precisa saber da política. Convive com os pássaros, com os bichos e fica lá enfiado. Na hora em que você entrou na civilização no sentido de comunhão de pessoas, né? Civilização não no sentido melhor da palavra, que nós não somos muito civilizados. Na hora que você entrou nisso, que você habita num condomínio, que você vive numa cidade, que você trabalha numa cidade, você tem que se envolver com política, sim. É por isso que os partidos políticos, como regra, só têm filiados que não são gente da melhor qualidade. Há exceções, indiscutivelmente. Mas todo mundo tinha que se envolver. Tem gente que não se envolve nem com a escola dos filhos. Tem uma reunião de pais e mestres, o pai e a mãe não vão. Então, eu não quero me meter, eu não me meto, eu não me comprometo, não me comprometa. Esta é a regra. Mas quando é em você, o problema é sempre esse. O tsunami aconteceu lá na Indonésia. Então, problema deles lá, eu estou aqui. Se um dia o Oceano Atlântico resolvesse subir aqui 3 metros, você ia ver como todo mundo ia pensar diferente. É a mesma coisa, é por isso que o Scatelli falou corretamente. O sujeito não quer ser síndico, o outro não quer assumir uma diretoria numa determinada entidade. Ninguém quer nada, o sujeito vive no hedonismo, que é o culto do prazer. E acaba as mesmas pessoas, né, Cassione, fazendo muitas coisas. O senhor foi, acho que, presidente do Conselho do Santos, trabalhou muito. Então acaba, meu irmão sempre fala, pô, mas tu é ouvidor no Santos, tu é diretor do Elos, tu é do seu condomínio, você é conselheiro. Porque as pessoas que fazem 100 coisas, jogam mais uma, é 101. A pessoa que faz uma coisa só por dia, se jogar uma coisa é 50% a mais, né? Então fica mais difícil. Mas realmente, o que é pior em prédios, né, é que as pessoas não vão na reunião. E quando tem uma decisão, lógico que se for uma decisão para pintar o prédio, pastilhar, precisa ter 2/3 dos condôminos. Uma decisão simples, ó, não vai poder entrar o rapaz da pizza aqui para entregar. Só vai ser um carro por garagem. Vamos mudar a escala de trabalho do porteiro. Vamos trocar o porteiro que da noite, que está dormindo, por um de uma firma terceirizada. Aí depois de uma semana o cara te encontra no elevador, puxa, mas vocês terceirizaram, um exemplo, a portaria. Puxa, mas eu punha 3 carros na garagem, que tem vaga, realmente ele tem um pouco de razão. Mas tem dias que não tem. Mas agora eu tenho que pôr o carro na rua, ele tem razão, porque sobra vaga. Mas no feriado já não sobra, ele continua colocando. Aí ele pega você no corredor e começa a discutir coisas porque ele não foi na reunião. Né? Então, é muito melhor ir na reunião, participar, como o doutor Vicente Cassione falou, do que a pessoa às vezes não participa e depois quer opinar.
Tem aquele doutor que não vai na reunião e tudo bem, para ele o que decidiu está decidido. Mas alguns não vão e depois ficam querendo dar pitaco. Não dá, né? Porque o princípio do hedonismo, o culto ao prazer, e ao mesmo tempo o individualismo exacerbado. A pessoa só pensa no próprio umbigo e olhe lá, hein? Porque às vezes ela própria dá tiro no pé. Com certeza. Bom, tivemos um acidente grave aqui em Santos, né? Na sexta-feira de madrugada, onde um Mercedes 180, ali perto da Galeão Carvalhal, com o Canal 3, bateu em 2 carros parados, bateu num poste, entortou o poste. O rapaz que chama... Vou pegar o nome dele aqui, que faleceu. Teve um rapaz que faleceu, né? E o motorista e o passageiro do banco de trás, eram 3 adolescentes, né? Saíram intactos, parece que uns falam que esperaram chegar o SAMU, outros falaram que não esperaram, né? Parece que pegaram um objeto atrás do carro que ia ser semelhante a uma garrafa, mas também a gente não tem. Mas realmente é um carro que tem airbag lateral, frontal, e realmente a morte do rapaz perdeu o braço, né? Deve ter tido hemorragia, o SAMU chegou, mas... Aí o poste, doutor Cassione, olha o poste. O senhor que estava em São Paulo, talvez não tenha visto essa imagem, olha como é que ficou o poste, e acho que o poste já foi até trocado, né? Quem passar lá não vai ver, mas foi um trabalho rápido, né? E aí fica sempre aquele, se é culposo, se é doloso, né? E uma coisa meio complicada, né? Mas tem muitas câmeras, né, que podem ver a velocidade, né? Realmente tem aquela depressão, realmente tem uma depressão ali de uma avenida de uma rua com a outra, no Canal 3, mas não sei se justifica esse estrago se estivesse na velocidade de 50, 60 por hora, que é a velocidade média de um canal, né? Você tem no direito, claro, na vida, mas no direito, você tem as causas e as concausas. Você pode ter uma causa só para um determinado evento, para um determinado efeito. Mas você pode ter concausas, tá certo? Nesse caso, evidentemente, pelo jeito que o poste está, havia excesso de velocidade para o local. Se você está andando dentro da velocidade regulamentar ali, por mais que você bata num poste, você tem condição de frear, você está dominando o carro, dá uma batida, pode ter um acidente. Avalia o carro, mas não avalia tanto o poste, né? Não causa vítimas necessariamente, ainda mais um carro que tem airbag lateral, etc. A pancada foi muito forte e tudo indica isso. Agora, o que não se admite, independentemente de quais eram as condições das pessoas que estavam no carro, ou de quem eram as pessoas, o que a gente primeiro tem que lamentar é a morte, não é, de um jovem de 22 anos. Patrick. Isto também está banal. Quer dizer, hoje, as mortes por violência e por acidente no Brasil, 70% dessas mortes são jovens com menos de 25 anos. Então, isto é um país que está fora dos trilhos com relação à formação da sua juventude e à proteção à sua juventude. Mas, o que também não se admite são essas empreiteiras, essas empresas que fazem consertos, pavimentações, que dão umas garibadas, entendeu? Na obra pública, como se aquilo fosse para ninguém, não fosse para uso público. Não se admite que num cruzamento você tenha um desnível entre o leito da Avenida Washington Luiz em relação ao leito da Galeão Carvalhal. Cruzamento tem que ser em nível, não pode ser em desnível. Se for para ser em desnível, se uma rua está mais alta do que a outra, você tem que sinalizar, bem sinalizado, dizendo, olha, tem uma lombada natural por incompetência da obra pública. Colocar isso lá. Porque vai dizer, bom, mas o camarada não tinha que estar em alta velocidade, então a culpa é dele. Não. Esta é uma das causas. A outra causa é que se não tivesse essa depressão, o carro não teria saído do chão, como parece que saiu, porque em velocidade passou, tem uma rampa,
Que ele já estava em velocidade desde a Afonso Glicério Muito e não bem. aconteceu nada em outros cruzamentos, né? Quer dizer, Claro. é uma defesa, né? Então, você lembrou aqui em off a situação dos bueiros de Santos. Você é obrigado a ter em cada bueiro o tranco no seu carro, que cai no bueiro, né? Como se caísse num grande buraco. Por quê? Porque antigamente, quando você pavimentava, o nível da rua ia subindo. Você punha asfalto em cima de asfalto. Asfalto em cima de asfalto. Ia chegar uma hora que você ia ter um abismo em direção ao meio-fio. E tem algumas ruas que são assim. Se você cair um pouquinho para cá, você cai no meio-fio, a tua roda está 30 centímetros mais baixa aqui do que em relação ao leito carroçável. Mas o que é mais trágico é que antes você tinha um anel que era feito. Então, quando subia o asfalto, onde estava o tampão do bueiro, no meio da rua, faziam um anel, encaixavam esse anel no buraco onde está a tampa do bueiro, e em cima desse anel vinha a tampa, de tal maneira que a tampa sempre subia junto com a rua. Hoje não. Hoje a pavimentação vai subindo e a tampa vai ficando onde estava. Vai ter uma hora que você vai ter um desnível de 20 centímetros, 15 centímetros entre a pavimentação e a tampa do bueiro. Se tiver de moto, só motocross, né? Quem paga o conserto dos carros e acidentes graves podem acontecer, porque você está andando, caiu com o carro, com o pneu no buraco desses do bueiro, bate, o pneu corta, bate no aro, o aro quebra, tá certo? O pneu estoura totalmente e a pessoa pode perder a direção, árvore de um lado, poste do outro, um acidente fatal. Então, tudo tem que ser visto e revisto. O que já está feito tem que ser revisto. E daqui para frente tem que ser visto o que se vai fazer. Porque a gente está cansado de ver a precariedade das obras públicas, entendeu? Eu queria acrescentar só um fato que eu vi numa reportagem de manhã, que houve a frenagem também. Eles frearam, tem marca no chão, quer dizer, realmente devia estar em velocidade incompatível com o local. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, que foi uma coisa de São Paulo, o grau de inconsequência nossa, da população em geral. O sujeito lá que sequestrou a mulher, o marido da mulher, da ex-mulher, né? Que achou que ela estava tendo um caso, ficou de quinta-feira até até sábado algemada dentro de casa e tudo mais, apanhou que nem louca. E ainda teve a cara de pau de pegar o celular e filmar tudo. Então, a gente vê que tem certas pessoas na nossa sociedade que elas são incuráveis. O inimigo mora ao lado. É aquela peça de teatro, né? É verdade. São incuráveis no sentido de não ter mais humanidade. Então, a gente precisa detectar isso também. Precisa verificar que não adianta também você ficar soltando todo mundo como se fosse Bangu, porque não é. A gente está sujeito a um sociopata estar do seu lado, como disse, o inimigo ao lado. E pessoas que, como esse rapaz, eu não vou julgar aqui, porque não cabe a mim. Não temos provas nem também, a acusar, mas assim, a gente precisa ter mais responsabilidade. As ruas têm que estar melhores, com certeza tem, mas o motorista tem que estar mais educado, as pessoas em geral têm que ter melhor educação. Então a gente tem que investir nisso. Vê a Coreia. A Coreia lá na década de 50 era um país pior que o Paraguai, vamos assim colocar, no sentido de que não tinha indústria, não tinha nada. Veja hoje, eles investiram em educação e têm um patrimônio intelectual, que hoje é o que vale, muito grande. Tanto é que a gente importa veículos aí, tecnologias, todas coreanas. Mas você está dizendo uma coisa importante. Na década de 50, a Coreia estava em guerra. Em guerra. Da Coreia, é verdade. Eram as duas Coreias e os americanos para variar lá, porque onde tem guerra, está o tio Sam. Vamos vender arma lá. Quando eles não fazem a guerra, eles entram depois e pegam o bonde andando. Depois saíram da guerra, a Coreia saiu da guerra,
A do Norte se fechou, a Coreia do Sul se abriu. Eu sei que, bem ou mal, a Coreia do Norte hoje tem míssil nuclear que alcança, se precisar, o território americano. Alcança a Rússia, alcança a China, alcança o Japão. E a Coreia do Sul investiu em educação e em 30 anos o país mudou. Educação, né? 30 anos levou o investimento maciço em educação. Nós aqui temos um grande processo educacional, que é a TV, 24 horas por dia, mostrando abobrinha para todo mundo ver, desde a criança, que é a primeira babá que muita criança tem, de todos os níveis sociais, mesmo nos lugares onde as pessoas não têm poder aquisitivo, uma televisão está ali. Então, o que é que a televisão, que é concessão do Estado, e que deveria, cumprindo-se a Constituição, ter uma finalidade cultural e educativa, está escrito naquele gibizinho chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Aliás, não vamos avacalhar com o gibi, porque o gibi era uma coisa séria. Pelo menos na minha juventude, era coisa séria. Está ali escrito que a televisão, que é concessão do governo, tem a finalidade educativa e cultural. E o que é que a gente vê? Então, não há formação. Antigamente, o Padre Vieira, lá no púlpito da igreja de Olinda, fazia um discurso, os sermões dele. Esses sermões extrapolavam os limites da igreja, onde ele estava ali dentro, iam para fora da igreja e corriam o Brasil. Quer dizer, ele formava uma geração com os discursos, ele e outras pessoas pensantes, no tempo em que as pessoas pensavam, né? E tinham um mínimo de condição de formação. Isso, se tinha essa força, um homem falando num púlpito de uma igreja, você imagina o que é uma Rede Globo de televisão, se quisesse, nos últimos 40 anos, fazer o Brasil virar um país e uma nação. Mas fizeram o contrário, e fazem o contrário. Não é? Você pega uma Sandra Nemberg, que está lá lendo as notícias do jornal hoje, faz uma carinha triste, um biquinho, que eu não vou imitar aqui, não tenho competência para fazer aquele biquinho que ela faz, fala chorosamente sobre uma notícia. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar agora e já dá uma avisada. Quer dizer, teatralizam o jornalismo, quando na verdade ali tinha que ter um editorial. A Sandra já foi atriz, inclusive, já fez novela. É por isso, então, é o que eu estou dizendo. Cassiano, e também essa questão de licitações, não é só preço, tem que ver qualidade, né? Porque a Prodesan, ela tem que produzir. E a indústria de asfalto da Prodesan é muito boa. Você vai no Japão, tá lá, asfalto trocado em 2005, vamos refazer em 2015, ou seja, ele garantiu 10 anos. Então a gente não pode pôr na região, no país, uma empresa que não sabe fazer um bueiro. Porque aqui o motoqueiro tem que ter motocross, porque os bueiros já melhorou bastante, né? Mas há uns 2 anos atrás era uma coisa de outro mundo. A questão também da mobilidade urbana, né? A gente estava discutindo isso aqui, eu e o Cassiano em off outro dia aqui, o problema de parar no canal, não parar e tal. O que acontece? Não adianta você também querer que as pessoas andem de ônibus, já tivemos avanço, agora com o VLT, vamos ter avanço. Mas se a pessoa fica num ponto de ônibus que não tem abrigo, ou que tem um abrigo que chove pela lateral. Ou que cai na cabeça. Em 1970, o estadista, o Jaime Leder, né, que é um estadista, que tem ele tinha um padrão de estadista, ele já em Curitiba, já implantou aqueles pontos, né, que tinha tipo aquela armação de acrílico, tal, que a pessoa fica lá, a pessoa senta, encosta num ferro, pode ler uma revista, está protegida de ventos, tal. Quer dizer, lógico, lá são avenidas planejadas, aqui não tem tanto espaço, mas eu acho que um abrigo lateral, uma questão de fazer uma lateral e obrigar algumas empresas na concessão a melhorar, porque isso também faz parte da mobilidade. Você vai sair de casa, no ponto do Canal 5, não tem cobertura, o cara vai ficar tomando chuva? Não vai. Aí o cara pega e sai de carro. Então, além do ônibus, tem que melhorar, tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, vai melhorar, mas tem que melhorar também o quê? O equipamento para a pessoa esperar o ônibus também, né? Porque pegar a pessoa de terceira idade tomando sol forte, uma criança, não dá, né?
Você conhece alguma cidade no mundo, Moscatelli? Eu, ao longo da vida, já tenho bastante antiguidade, ao longo da vida viajei muito por força de, inclusive de atividade profissional, participação em congressos, porque eu, a vida inteira, resolvi estudar para poder ensinar, né? Se você vai ensinar sem saber, fica em casa. Pois bem, eu não conheço no mundo uma cidade que tenha 1/10 do número de semáforos que tem em Santos. Eu não conheço nenhum lugar. E o pior, você sai de uma esquina, depois de esperar 1 minuto para abrir o verde aqui, abre o verde, você anda 100 metros, menos de 100 metros, cai no vermelho da outra esquina. A 4 rodas, quando faz o teste de consumo do veículo, vai lá para o Peruíbe, que não tem semáforo, Campos Jordão e tal. Porque se fizer o teste aqui, você vai lá. Carro fulano de tal, carro X, 10 por litro. Se você chega aqui em Santos, ele faz 7. Mas não é por causa dos excessos de semáforos. Tudo bem que é uma cidade da terceira idade e tal, mas realmente é muito semáforo, né? Não, mas é muito fácil você colocar vários semáforos para você reduzir uma velocidade, quando deveria fazer um outro tipo de coisa, né? Ou sincronizá-los, né? Sincronizar, fazer as faixas vivas. Tem várias maneiras de você equilibrar o usuário do trânsito, né? Agora, realmente, Cassiane, nunca vi tanto semáforo. Aqui eu me aborreço muito porque eu sempre faço um determinado caminho e é sempre igual. Pega lá o semáforo vermelho, já sei que... E fico vendo lá um vazio, o semáforo verde a 100 metros de mim, e quando vira aqui, eu vou para lá e fica aquela fila. Quer dizer, não tem lógica, não sei por que fazem isso. Você aqui não tem o amarelo piscando? Não tem. Só quando tem defeito, que faltou luz ou teve uma pane, aí pisca tudo que é amarelo, aí é um caos total. Você não tem o amarelo piscante. Nos países civilizados, à noite, depois de um determinado horário, você tem o amarelo piscante. O sujeito entra com cuidado, não vem nada, ele passa. Aqui não. Aqui você fica parado 1,5 minutos no semáforo, a 1h da manhã, não passa um carro numa outra pista e você tem que ficar esperando. Você não tem orientação pessoal, manual, sinalização manual de trânsito, como em outros países você tem. Numa determinada esquina, num horário de pico, tem que estar um sujeito ali, ou com o semáforo manual, ou sinalizando, dizendo, para o trânsito aqui, que está passando muito mais carro de lá para cá do que daqui para cá. Não, aqui não. Pode estar o trânsito que for no horário de pico, que o semáforo vai demorar o mesmo tempo. Não há sincronização dos semáforos. Agora, semáforo sobra, só que isso custa dinheiro. Sim. O fabricante do semáforo aqui em Santos, ele deve ficar felicíssimo, porque daqui a pouco, sem contar que tem esquina que tem 3 semáforos, para a mesma pista, né? Então, é muito estressante, e isso leva à infração. Por que leva à infração? Né? Porque você está parado num semáforo, não passa carro. Meio minuto, 30 segundos, né? Depois 1 minuto, 60 segundos, e não vem nada. Aí você olha para cá, olha para lá, você fala, eu vou embora. Hoje leva-se em Santos, para ir da ponta da praia ao Canal 2, 25 minutos a 30 minutos é o tempo que se leva. Quando você faria isso em 5 minutos, se fazia isso em 5 minutos antes. Tem mais carro? Tem. Mas é exatamente porque tem mais carro é que você tem que adequar a cidade e a circulação viária ao número de veículos que aumentou. Nós vamos chamar um rápido break e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação dessa segunda-feira, 11 de junho, Dia Mundial da População. Hoje com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Rubens Moscatelli. Vamos falar dos comerciais, apoiadores aqui, pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para o 3228-8000. Faça com mais de 500 mil pessoas na região. Ozan. www.ozan.com.br para maiores informações. Também vamos falar do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lubiana, 89. Lá você pode saborear deliciosos pratos, local de fácil acesso, né, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Estamos lá, você manda um abraço para o Paulo, que é corintiano, está contente, está torcendo para o Santos aí derrotar o Palmeiras na terça-feira, para que o Corinthians continue entre os líderes, né? E também
Meu amigo Nelson, que é São Paulino, está chateado, né? O São Paulo perdeu no primeiro jogo da Libertadores aqui por 2-0, vai ser difícil de reverter esse jogo. Cassione, ontem a Portugal ganhou um título da Eurocopa, né? Mesmo o título que ela havia perdido contra a Grécia há muitos anos atrás, onde o técnico de Portugal era o Filipão. O Filipão conseguiu levar Portugal a ser vice, né, da Eurocopa, e agora Portugal, mesmo com a perda do seu maior atleta, consegue uma vitória de 1-0 sobre a França e se sagra campeão da Eurocopa. Campeão. Em primeiro lugar, eu acho que, indiscutivelmente, o português, historicamente, já deu muitas provas de ser obstinado. Você pega o imigrante português em qualquer lugar do mundo, ele constrói a sua vida. Para pegar um exemplo aqui, nosso da região, que nessa pessoa a gente homenageia toda a colônia portuguesa, Armênia. Sem contar os nossos antepassados. O armênio é uma prova disso. Mas no mundo inteiro onde eles vão, eles, primeiro, eles não ficam segregados, eles não se isolam, eles se misturam com a comunidade e eles são queridos, seja o país no qual eles estiverem. Isso é a primeira coisa. Trabalhadores. São trabalhadores, né? Pegam no pesado no começo e depois podem até ir se aliviando. Segunda coisa, sempre foram guerreiros, né? Desde a fundação de Portugal, Afonso Henriques, foram os grandes navegadores, Escola de Sagres. Portugal saiu para o mundo, foi o primeiro, lá atrás fenícios, nós tivemos os vikings, mas no lado ocidental aqui nosso, os portugueses foram um exemplo, a gente sabe disso, né? Então, quando você pensa que o português vai ser derrotado, pega a Batalha de Aljubarrota, que foi um exemplo em que eles, em minoria e praticamente desfavorecidos em todas essas circunstâncias, ganharam dos mouros. E expulsaram os mouros, assim como os espanhóis, que ficaram 800 anos na Península Ibérica. O que aconteceu? A França tem uma certa arrogância napoleônica, né? Uma certa arrogância dos Luíses. Entrou em campo achando que já tinha ganho. E acabou se provando, mais uma vez, para todos nós, que ninguém ganha antes de vencer. A derrota é tão previsível, às vezes, como a vitória. Mas nem sempre o previsível ou o previsto acontece. Então, Portugal ontem deu o exemplo de raça, porque perdeu o maior jogador do mundo. E você veja que é um homem rico, né? Riquíssimo, que joga fora do seu país, mas que vibrou com a sua seleção, do começo ao fim e depois, como se fosse um amador vestindo pela primeira vez a camisa que ele representava. Sabe o que é isso? Isso é o contraste que a gente vê em relação a essa meninada de hoje, que pula de galho em galho e que a primeira preocupação é ganhar dinheiro, comprar o seu automóvel, colocar o foninho no ouvido, ficar milionário, ir para as baladas e se exibir. E se puder lesar o clube, o criador também lesa, né? Claro. Se puder lesar o clube, o criador ganha menos que a criatura. Claro. E jogam com má vontade, jogam como se estivessem ali. Você veja, o Cristiano Ronaldo não saiu da beirada do campo até o fim do jogo. Pediu para aquele outro jogador que estava quebrado voltar para o campo. No dia do pênalti, mandou aquele jogador que estava hesitando em bater, disse, vai bater. Você sabe bater. Ainda disse um palavrão. Se perder, dane-se. Não é? Então, são essas pessoas que são fora de série. Porque você tem o Messi. Que liderança tem o Messi? Você tem o Neymar. Que liderança tem o Neymar? É capitão do Brasil.
Era, né? Porque o Tite falou que vai tirá-lo. Agora, isso é liderança. Liderança o camarada tem pelo comportamento. Você sabe quanto tempo por dia gasta o Cristiano Ronaldo fazendo preparação física? Não é treinando futebol, fazendo preparação física. Deve ser muito tempo. 3 horas por dia, todos os dias ele faz isso. Então, é um exemplo que a gente tem que admirar. Foi um jogo em que venceu o imprevisível. Nem os portugueses estavam acreditando cegamente na vitória de Portugal com o Cristiano. Quando ele saiu no começo do jogo, desmoronaram as esperanças. Verdade. Por 2 minutos só. Depois a gente viu que aquilo é uma raça que tem brio. O Santos também numa final perdeu o Diego, lembra? Numa final perdeu 2002, Santos e Corinthians. Entrou o Robert, não foi isso? Foi. E ganhamos o jogo, na raça. Então não quer dizer, e perdemos o melhor jogador. Naquele dia, quem jogou muito bem foi o Robinho. Robinho jogou muito bem. Ele ganhou pro mundo. Mas agora, o Robert também jogou bem, que entrou no final do jogo, segurou a bola e tal. Mas eu quero dizer, até em relação ao que o Cassiano está falando, a gente tem ídolos brasileiros que alguns já se foram. Um exemplo que eu lembrei ontem vendo o Cristiano Ronaldo foi o Ayrton Senna. Claro. Era o cara que tinha o pior equipamento quando começou, o pior. Tinha a Toleman. E com a Toleman ele ganhou o Grande Prêmio de Mônaco. E desbancou Alain Prost. Sim, só que o Balestre, na época, que era tudo feito na França e tal, cancelou a volta que ele havia passado do Alain Prost. Mas ele mostrou o quê? Valentia, raça, denodo, coisa que os nossos profissionais da bola e até alguns aí de outros, mas é principalmente futebol, viu, Cassiano? Porque eu vejo voleibol, basquetebol, que tem muito menos dinheiro do que o futebol. Mais raça. E existe raça, existe vontade, existe... Como os portugueses mostraram ontem, a bravura. Ah, tudo bem, nós já estamos perdidos, então vamos lá para cima. O que der, deu. E a França entrou, já ganhamos. Sim. É assim que perde. Comparar a arbitragem também, né, você vê, ele errou, não dando o cartão amarelo para o jogador da França quando teve aquele contato com o Cristiano Ronaldo. Ele errou, mas o jogo continuou. Aqui em São Paulo, você pegar São Paulo e Ponte Preta, teve uma entrada daquela, mais ou menos parecida, o juiz acertou, deu o amarelo, reclamaram, o juiz foi lá, deu o vermelho e acabou com o jogo. Quer dizer, lá ele errou, mas é como o Armando Marques falava, a gente tem que errar, mas errar achando que acertou. Lá ele deu o amarelo correto no jogo São Paulo e Ponte Preta, reclamaram, ele foi lá, deu o vermelho e acabou o jogo. Quer dizer, fez uma bagunça toda. Quer dizer, lá o cara errou, não deu o amarelo, mas teve convicção e continuou o jogo. Aqui o árbitro acertou, deu o amarelo numa jogada parecida e depois, com a reclamação, ele voltou a jogar e expulsou o jogador. Quer dizer, fez uma lambança total, né? E o jogador francês entrou para arrebentar mesmo a articulação do joelho do Cristiano. Porque você vê nitidamente que ele entra com a perna esquerda mais na frente, mas com a direita ele acerta a perna de apoio do Cristiano. Que já estava com problema, né? Que, claro, foi maldoso. Eu acho que nesses casos, o jogador teria que ser expulso. A minha mulher disse que o jogador tinha que sofrer igual, a mesma coisa que ele fez. Você vai e quebrou a perna do outro, tinha que quebrar a perna desse. A punição tinha que ser dente por dente, olho por olho. Porque alguns entram tão maldosamente para quebrar o companheiro. Na Europa fica suspenso, né? Se você quebrar o cara por 6 meses, você fica 6 meses sem jogar, né? Mas aqui não. Aqui você, no dia seguinte, a torcida aplaude o sujeito, fala, fez muito bem, tirou o nosso adversário de campo. Raçudo. O Alcindo está mandando um abraço para o programa. O Aldinei pergunta para o programa, para os comentaristas, o que vocês acham do trabalho da CT em Santos? O Aldinei Gazzani, do Imbaré. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, que ela poderia ser muito melhor. Na verdade, quando fala em companhia de engenharia do tráfego, deveria realmente fazer engenharia, não anarquia. Muitas vezes acaba acontecendo. Nós falamos aqui do semáforo, mas existem outras situações, bem lembrado aqui pelo Cassiano, por exemplo, ter o agente da CT onde tem os conflitos. Você tem mais movimento para um lado, menos para o outro. Nunca tem CT. Agora, para no regulamentado e não compra lá
o documento, o cartãozinho. 2,30. Então, você já recebe a multa, você até aparece, guincha o teu carro rapidamente. Agora, onde precisa, é que precisa maior investimento, maior visão. É nesse sentido que eu critico. A única coisa que você tem onipotente e onipresente no serviço público são os multadores de trânsito. Se você tiver uma ocorrência, a polícia pode demorar para chegar. Mas se você parar o carro no estacionamento proibido, em menos de 30 segundos aparece. E isso funciona. Quer dizer, a indústria da multa funciona. Radar você tem funcionando em tudo que é lugar. Não é? Às vezes você não vê nem o agente, não sabe nem de onde ele surge, mas ele surge. O guinchamento é feito com uma facilidade extraordinária, até porque os guinchos são terceirizados e ganham muito com isso. Não é? Então você tem uma porção de coisas que a prioridade não é educar o trânsito. Está acontecendo um negócio com esse VLT, que é uma das coisas mais absurdas que eu vi acontecer em matéria de obra pública na cidade. Um dia você tem interrupção de trânsito num determinado lugar, tem um desvio para cá. No dia seguinte, o desvio que era para cá passou a ser um desvio que é pelo lado de lá. Aí você tem aquelas redes que eles colocam, que elas vão em zigue-zague, elas entram e saem. Não é uma coisa alinhada. Então você está arriscado a começar pela rede que está aqui do teu lado, alinhada, e você está na mão de direção. De repente ela faz um calombo para cá. Você vai raspar na rede. Né? Meio fio de canteiro central lá na costa está avançando no leito. Se você estiver indo reto, a sua roda vai pegar o meio fio que eles avançaram e o carro pode com isso capotar ou arrebentar inteiro. Quer dizer, um mínimo de competência que devia existir em tudo. Parece que as pessoas escolhidas para os cargos são pelo critério avesso. É assim. De que esse sujeito não entende? De trânsito. Então põe ele lá para comandar o serviço. De que esse sujeito não entende? Não entende tal coisa. Então está talhado para ocupar o cargo. Porque quem não entende é que tem que ir. O tal critério da competência no Brasil, ele fica em último plano. Tanto que você vê que tem ministros que pulam de um ministério para o outro que não tem nada a ver. O sujeito foi ministro da Saúde, passa a ser ministro do Planejamento, depois ele é ministro da Educação, depois ele é ministro dos Esportes. Sabe tudo. Bom, o camarada é um semideus. Que país maravilhoso esse que tem gênios, que ocupam todos os cargos com que eficiência. Não é? Então é isso. Chegamos ao final de mais um programa Ação e Reação nessa segunda-feira. Obrigado pela audiência, obrigado Moscatelli. Obrigado. Meu amigo de infância, né? Se você não conhecer o Moscatelli na rua, no futuro, é que ele só modificou 10%. A Renata vai tentar modificar os outros 90%, né? Então, se você vê ele de brinquinho, óculos Ray-Ban, cabelo requinho, é porque a Renata modificou, né? Ou moicano. Moicano, né? Não, moicano ninguém merece. Aí vai ser culpa da Renata, nesse sentido. Doutor Vicente, um abraço e até segunda que vem, Um abraço a você, ao Moscatelli, aos caríssimos telespectadores. Continue com a extensa programação da TV Com. Um bom final de dia para você que você merece e fiquem com Deus.